versículo 22 ao 51. 59, quer dizer, queridos. Que diz assim, ó. E no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graças, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barquinhos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais podes fazer tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus lhes deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, dizem ele, desci do céu? Aleluia. Glória a Deus. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu os ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouvir e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão,
viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disseram, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 58 diz assim: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná no deserto e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Até aí, queridos. Glória a Deus. Queridos, nós lemos aqui um texto a qual Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos e o povo. E Jesus Cristo, nós vemos aqui na leitura que fizemos, que se retirou a sós, e o povo sentiu a sua falta. O povo sentiu a sua falta. E o povo, olhando que Jesus não estava mais por ali, resolveram ir em busca de Jesus. Uma atitude maravilhosa, né? Eu lembro que uma certa vez eu já preguei aqui a respeito dessa passagem, e eu vejo que é maravilhoso até a atitude desse povo, né? Que é o fato deles sentirem falta de Jesus, né? Percebeu que Jesus não estava ali mais naquela região, e sentiram a sua falta e desejaram ir até Jesus. E eles foram até Jesus, e engraçado que quando eles chegam ali naquele lugar onde Jesus estava, eles até perguntam para Jesus, questionam Jesus: Senhor, quando foi que chegaste aqui? E aí Jesus dá uma resposta para eles, que é uma resposta que nos traz assim a oportunidade de nós, nos nossos dias, pensarmos, né? De que maneira nós estamos buscando Jesus, né? E para quê? De que maneira e para quê? Qual é o sentido de que nós estamos buscando Jesus? Até saindo um pouquinho do texto aqui, eu a semana passada eu saí para evangelizar, e sempre que eu saio para evangelizar, eu levo aqueles panfletinhos de evangelismo, né? E eu, no panfletinho que eu estava evangelizando, tinha o texto, tem uma mensagem, né? Todos têm uma mensagem, e o texto da mensagem fez com que eu saísse pela rua e meditando sobre ele, porque no texto da mensagem dizia assim, né? Não esqueça a tua alma, né? O texto da mensagem era: não esqueça a tua alma. E eu vejo que Jesus, quando responde para aquelas pessoas, a pergunta deles que foi: Senhor, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu para eles o quê? Vocês me buscam, não é pelos sinais e nem pelos milagres que vocês verem. Vocês me buscam porque por causa do pão, né? Que eu reparto entre vocês, para se alimentar do pão, por causa do pão que saciaste vocês. Ou seja, Jesus está querendo dizer para eles o quê? E Jesus fala, em Lucas, tem uma passagem que fala sobre a solicitude pela vida. Jesus fala que nós não devemos trabalhar não só a comida que perece, né? Mas pela comida, pelo alimento que permanece para a vida eterna. Então Jesus, quando responde para esse povo dessa maneira, que eles o buscam,
não pelos sinais ou pelos milagres que eles veem e que eles vivem, mas pelo pão que alimenta eles, Jesus está querendo dizer para eles o quê? Vocês têm que aprenderem a me buscar, não por essas coisas da vida, por essas coisas terrenas, mas vocês têm que me buscarem para vocês terem uma vida reta comigo, uma vida de milagre, viver os milagres. Vocês têm que me buscarem por algo que vai fazer vocês viver uma vida eterna comigo. Vocês, é como estava escrito no panfletinho que eu falei, vocês têm que lembrar das vossas almas. Vocês lembram muito do estômago vazio que vocês às vezes sentem, a necessidade da comida terrena, da comida física. Vocês lembram muito como Jesus fala na solicitude pela vida. Vocês estão muito preocupados com as suas vestimentas, com isso, com aquilo, mas vocês estão esquecendo das vossas almas. Vocês têm que me buscarem para que vocês consigam salvar as suas almas. Isso é o mais importante. E se a gente prestar atenção, Jesus, no Evangelho de Jesus, todo o Novo Testamento, toda a pregação de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, é Ele nos chamando a atenção pelas nossas buscas errôneas que temos, né? Nossas buscas erradas, de maneiras erradas. Nós buscamos um monte de coisas que não nos leva a nada. Quando Jesus, em João 14, fala, não se turbe os vossos corações, será o que ele está querendo dizer com esse não se turbe os nossos corações? Que os nossos corações, ele fala, esse não se turbe os vossos corações, de outras palavras, ele quer dizer, não fiquem preocupados com coisas vãs, não se atemorize com aquilo que não tem nenhum valor e que não vai acrescentar nada em suas vidas. Vocês estão preocupados, correndo atrás de coisas que vai perecer. Mas se vocês não mudarem a maneira de vida de vocês, a maneira de buscar, ou vocês não entenderem o que realmente interessa nas suas buscas, nas suas caminhadas, no seu dia a dia, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Porque tudo isso, em Eclesiastes, né, o pregador ele fala, tudo isso é correr atrás do vento. É correr atrás do vento, né? O pregador lá em Eclesiastes, ele fala, todas essas coisas que vocês buscam é como se vocês estivessem correndo atrás do vento. Não vai nos levar a lugar nenhum. E Jesus, em todas as suas pregações, ele nos fala algo que nos leva a meditar e a pensar nisso, sobre as nossas buscas, sobre as nossas preocupações. O salmista, né? Todos os salmos ali, se a gente for ver, o salmista ele nos dá um direcionamento do que nós devemos realmente a preocupar, né? Como o pastor leu aqui o Salmo 150, é louvar a Deus em todo o tempo, não é verdade? Buscar a estar louvando a Deus com todos os instrumentos sonoros. Eu até estava outro dia pregando uma palavra na casa de um irmão, e eu estava falando mais ou menos sobre essas coisas, porque é o que o Evangelho me ensina, e aí eu estava falando lá para eles sobre as nossas buscas, né, que nós buscamos, nos preocupamos com tantas coisas. Aí eu toquei num assunto polêmico, né? Lá eu toquei num assunto polêmico porque eu falei assim, o ser humano hoje em dia ele sente falta de tantas coisas e que são tudo coisas que supérfluas no modo de dizer, né? São supérfluas que geralmente não faz falta pelas nossas vidas. Aí eu falei assim, aí eu dei um exemplo. Eu sei que aqui eu posso falar como lá na casa dele. E aí eu dei um exemplo. Você quer ver um exemplo? As pessoas hoje em dia acham que não pode viver sem um carro. As pessoas falam que um carro é necessidade, e não dá para viver sem um carro. Aí eu falei para eles assim, será mesmo que não dá para viver sem um carro?
Se não desse, aí eu falei para eles assim, se não desse para viver sem um carro, Deus não teria te dado 2 pernas, teria te dado 2 rodas. Se não desse mesmo para viver sem um carro, quando Deus fez o homem e viu que não era bom que ele vivesse só, não daria para ele uma mulher, daria para ele um carro. Não é verdade? Na minha maneira ignorante, queridos, e direta de pregar a palavra de Deus, eu falo essas coisas, porque é realidade. Eu tive carro, tem uns 10 anos que eu não tenho mais carro, e estou vivo, e mais vivo que antes. Hoje eu posso dizer para vocês que eu vivo. Quando eu tinha um carro, eu não vivia. Porque muitas vezes nós desejamos essas coisas. Eu não estou dizendo que é errado, queridos. Eu acredito que todos os que estão aqui me ouvindo, e até os que não estão aqui, mas que estão me ouvindo pelas redes sociais, eu não estou querendo dizer que isso é errado. Vocês podem desejar, que eu também desejo. Mas nós temos que entender aquilo que Jesus nos ensina. O que é que Jesus nos ensina? Vocês têm que preocupar primeiro com o meu reino. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso vos será feito, vos será dado. Sabe por quê? Jesus nos ensina lá na solicitude pela vida que quem se preocupa com isso são os gentios, são as pessoas aí do mundo, comum do mundo aí. Mas o nosso Pai que está no céu sabe que nós, muitas vezes, precisamos dessas coisas. Não é? Não que isso seja uma necessidade ou que nós temos que ter. Mas quando Jesus fala que o nosso Pai que está no céu sabe que nós precisamos dessas coisas, é porque o ser humano é assim, ele precisa ter algo que faz ele se envaidecer um pouco, né? E Jesus, ele fala, o vosso Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas nós temos que entender que nós termos ou não termos isso daí é em vão, queridos. Mas nós temos que entender que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino dos céus. Nós temos que priorizar servir a Jesus. E servir Jesus. Que as demais coisas, querido, Ele nos acrescentará. Amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas 12. Queridos, só para lembrar o tema da pregação desta noite, dessa manhã, eu estou igual o pastor falando dessa noite. O tema dessa mensagem é: Jesus é o único alimento que necessitamos para a salvação. Amém? Esse é o nome do tema da pregação. E em Lucas 12, nós vamos ler o versículo 22 e 23, que diz assim, ó: E disse aos seus discípulos: Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Amém, queridos? Então, Deus aqui nesta passagem de Lucas 12, 22 e 23, Ele está nos ensinando que o nosso corpo ele é muito mais do que as nossas vestes. Não é verdade? Porque muitas vezes nós nos preocupamos tanto, até mesmo com as nossas vestimentas. O tênis está feio, eu tenho que comprar um novo. A camisa aqui, nossa, eu tenho que comprar... Gente, o corpo é muito mais do que as vestes. Acalme os vossos corações. Nós temos que andar em paz em Cristo, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e no tempo determinado, Deus ele vai fazer todas as coisas. Ele vai te dar um terno novo, uma blusa nova, uma sandália nova, um tênis novo, o carro que você deseja, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Priorize o Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós conseguirmos fazer isso, priorizar 100% Jesus Cristo, o reino de Deus, a justiça do Pai, quando nós conseguimos fazer isso, eu, como pregador da palavra de Deus, eu digo para vocês, em nome de Jesus, não nos faltará nada. Não nos faltará nada. Amém? Em João 14,
Como eu já disse aqui nesta manhã, Jesus ele disse, não se turbe os vossos corações, crede em Deus. Olha o que Jesus fala, que maravilhoso que Jesus fala. Crede em Deus e credes também em mim. Olha que maravilhoso o primeiro versículo de João 14. Não se turbe, é vontade de ficar repetindo o tempo todo, irmão. É vontade de ficar o tempo todo do culto repetindo esse versículo que Jesus fala. Não se turbe os vossos corações, não se preocupe, credes em Deus e credes também em mim. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Porque é maravilhoso nós ouvir Jesus falando isso. Porque não tem outra maneira de interpretar um dizer desse de Jesus, senão como se ele estivesse dizendo assim, se vocês crerem em mim, vocês vão ter uma vida plena, uma vida regozijante, vocês realmente vão sentir a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, quando vocês realmente crerem em mim, a confiança de vocês estiver em mim, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês serão plenos na minha presença, vocês não vão sentir mais falta de nada, porque vocês vão ser supridos em tudo e em todas as coisas. Amém, queridos? Em Salmo 46, versículo 10 e 11, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Glória a Deus. Em João 6, nós já lemos, nós diz que o que realmente devemos buscar e fazermos a vontade de Deus. A leitura de João 6, ela nos ensina que nós temos que buscar o reino de Deus. Em Lucas, capítulo 12, 29 e 32, diz assim, não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe o que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, queridos, ele é como eu já disse aqui, ressaltei aqui nesta manhã, ele conhece os desejos do nosso coração, mas muito mais do que ele satisfazer todos os nossos desejos e os nossos, aquilo que nós achamos que é necessidade, que nós sentimos aqui sobre a terra de coisas terrenas, a vontade dele é que nós venhamos a herdar a vida eterna. É que nós venhamos a buscar Ele, a andar com Ele, a servir a Ele, de maneira tal que nós possamos conquistar a herança de vida eterna, a salvação. É o que Jesus está dizendo aqui, ao vosso Pai agradou a dar-vos um reino, o reino, que é um reino celestial. Jesus, nós vemos Deus no início da criação, Deus ele sempre teve um plano para o seu povo, um plano de redenção, né? Um plano de redenção, uma promessa feita de um povo que herdaria uma terra. Querido, nós estamos aqui e para o nosso tempo, para a nossa geração não é diferente. Deus, ele tem um plano de redenção para nós nos dias de hoje. E através desse plano de redenção, ele quer nos conduzir para uma terra. O povo antigo, Deus, ele tinha um plano de redenção com eles ali, e Deus queria conduzi-los, o plano de Deus, a promessa de Deus era conduzir esse povo para uma terra prometida.
E conosco não é diferente. Jesus, ele veio para nos restaurar, para nos resgatar das trevas, um plano de redenção. E Deus, ele tem um plano excelente para nossas vidas, que é uma promessa de nos levar para uma terra aonde mana leite e mel, também como a prometida no passado, aonde é uma cidade santa que é feita de ouro, de pedras preciosas, de cristais, aonde não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem tristeza, não vai haver mais lágrimas nos nossos olhos, aonde, queridos, você vai poder andar no meio dos leões, alisar o leão como você alisa o gatinho na sua casa, porque não vai ter mais esta ideia de um comer o outro, não é verdade? Hoje em dia, na verdade, nós vemos aqui na Terra, eu acho que é mais perigoso o próprio ser humano que convive ao nosso lado do que o próprio leão, na verdade. O ser humano, ele que está comendo um ao outro, e não os leões comendo mais, porque eu vejo que está mais perigoso você viver no meio do ser humano do que no meio de animais. Muito mais perigoso. E se não for a presença de Deus nas nossas vidas, né, a própria palavra de Deus fala, né, que se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sido tragados, não é verdade? E é assim, queridos, nós temos que buscar mesmo verdadeiramente a presença do Senhor, porque senão nós vamos ser tragados. Amém? Aleluia. Eu quero ressaltar aqui alguns versículos em que nós já lemos, mas para nós que são versículos que nos fazem meditar. Quanto mais nós lemos, querido, nos traz a vontade e a necessidade de meditarmos, né? No mesmo livro de João 6 que lemos, nós vamos ler aqui o versículo 26 e 29, que diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai, olha o que Jesus fala, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Olha que interessante que Jesus fala para eles. Uma coisa eu acho legal nesse povo, que por mais que eles eram incrédulos e tal, mas me parece que eles demonstravam um desejo de aprender, ou de buscar, ou de estar do lado de Jesus, como nós lemos, né? Que eles viram que Jesus não estava mais perto deles, e eles caminharam, foram em direção, em busca de Jesus. Por mais que eles estivessem buscando por algo terreno, mas eles tinham um desejo de buscar Jesus e de querer estar perto de Jesus. E aqui nós vemos eles falando para Jesus, ele fala: o que faremos para executarmos as obras de Deus? Demonstra que eles tinham um desejo, não é verdade? De certa maneira, eles tinham um desejo. E eles fazem essa pergunta para Jesus: o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus fala para eles, e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. A obra de Deus, queridos, ela começa no fato de nós verdadeiramente crer em Deus. Crer em Deus. E quando nós verdadeiramente, do profundo do nosso coração, nós creiamos em Deus, o que acontece? Aquele que crê busca, ele sabe que é possível, ele vai atrás, ele busca, ele deseja. E quando nós temos essas atitudes de pessoas que creem em Deus, nós começamos a executar as obras de Deus. Nós começamos a fazer aquilo que é a obra de Deus e aquilo que Deus realmente gosta e quer ver em nós. Atitude de um povo que crê. Amém? Isso é a obra de Deus, é o que Jesus está falando aqui. Crer naquele que o enviou, que é Deus, e crer nele. Não é o que ele fala lá em João 14:1?
crede em Deus e crede também em mim. Crede em Deus e crede também em mim. Lucas 6, 46, 47 diz assim, ó, porque Jesus chamando a nossa atenção, ó, e por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. O interessante, queridos, nós pegarmos algumas palavras de Jesus para nós aprender realmente o que é que Jesus quer de nós, né? Porque aqui nesse versículo em que lemos, 46, 47, Jesus ele diz assim, ó, e por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando, o que eu digo? Ele nos faz essa pergunta. Está nos exortando, né? Porque não adianta eu ficar falando que eu creio, e que Jesus é Senhor, 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 mas eu ter uma vida que na prática da minha vida eu não faço nada que Jesus me pede ou que Jesus me manda. Não adianta. É a mesma coisa eu, num relacionamento conjugal entre marido e mulher, eu sendo casado, e eu ficar falando para minha mulher, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, mas no meu dia a dia, na prática, eu não fazer nada que mostre para ela esse meu amor para com ela. Não adianta nada as minhas palavras, queridos, se na minha prática do dia a dia eu não faço nada para demonstrar que realmente eu amo. Vocês conseguem entender isso daí? E assim é com Jesus. E Jesus aqui nesse versículo em que lemos, ele fala, por que me chama Senhor, 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 e não fazes nada que eu digo? E aí ele fala no outro versículo aqui, ó, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa. Você sabe o que é esse observar? É praticar. Esse observar é praticar. É fazer a vontade de Jesus. Observar. Praticar. Ele fala. E ouve essas minhas palavras e as pratica, as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante, né? Vocês conhecem essa passagem, né? Aí ele continua, é semelhante a um homem prudente, não é verdade? E em João 6, o 34 e 36, está dizendo assim, ó, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão, dá-nos sempre desse pão. O povo, mais uma vez, demonstra um desejo, né? Um desejo de estar perto de Jesus, né? Dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não crestes. Jesus, ele conhecia o coração daquele povo e ele conhece os nossos corações, querido. Cada um de nós que está aqui nesta manhã, queridos, Deus, ele conhece no profundo os nossos corações. E contudo, esse povo aqui demonstrar esse desejo de comer desse pão, né? Porque eles falam aqui nesse versículo em que lemos, Senhor, dá-nos deste pão. Contudo, eles demonstraram esse desejo de estar próximo de Jesus, de fazer a obra de Deus, como nós já lemos, e de se alimentar desse pão, no coração deles, na verdade, eles não estavam crendo. Não sou eu que estou dizendo, nós lemos, são palavras de Jesus. E Jesus sabia, porque Jesus ele é onisciente. Mesmo antes da palavra sair na nossa boca, ele já sabe o que está no nosso coração, e por isso ele está falando. Vocês me viste, mas contudo não cresces. Aqui, ó. E contudo não cresce. Também vós me viste, mas contudo não cresces. Jesus conhece o nosso coração. E esse povo, eles tinham que aprender, e nós temos que trazer isso para a nossa vida, nós temos que aprender que que o desejo de se alimentar desse pão, nós vamos nos alimentar hoje nesta manhã do pão, né? E de mais que aprender a fazer a obra de Deus, nós temos que primeiramente crer em Deus e crer também em Jesus, com todas as nossas forças, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Não é isso que lá em Deuteronômio nos ensina?
palavra difícil esse nome desse livro, nem sei se geralmente eu pronuncio certo, mas eu falo com a língua enrolada, mas eu sei que vocês estão entendendo que livro que é, não é verdade? Isso é importante. E já nos fala lá que como é que nós temos que buscar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Isso é crer. Isso é crer. Buscar a Deus com inteireza do nosso coração. Não pode ser dividido, não pode. Em João 6, 39 e 40 diz assim, ó, e a vontade daquele que me enviou é esta, que todos ou nenhum daqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos prosseguir aqui, queridos, que o tempo está passando. Em Romanos 12, 2, queridos, diz assim, ó, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Queridos, esse não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, é nós verdadeiramente abrir mão de tudo aquilo que nos traz preocupação, né? Não nos conformar, porque o mundo, ele quer colocar em nós, ele nos seduz, né? A sedução pelas coisas que o mundo gera, que o mundo aí constrói, que o mundo faz, né? São tantas coisas que no dia a dia aparece de novo na tecnologia mundial, né? E que nos seduz. Então, nós não devemos, de certa maneira, nos conformar com isso, porque senão nós seremos totalmente influenciados, né? Seremos totalmente conduzidos pelo desejo de ter todas essas coisas, porque não posso ser mentiroso que realmente são coisas que enchem os nossos olhos, não é verdade? A tecnologia, a ciência do mundo cria coisas que realmente são sedutivas demais. Mas aqui nos ensina em Romanos que nós não devemos nos conformar com este mundo, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformais com o entendimento, para que experimenteis a qual seja a boa. A vontade de Deus, querido, para nossas vidas é muito maior, é muito mais poderosa do que tudo isso que o mundo nos mostra, não é verdade? Desde um carro, a um telefone, a uma casa. Você entra nas redes sociais hoje em dia, é só isso que você vê, né? É um iPhone novo que vale 10 mil reais. Uma pessoa essa semana estava falando para mim de uma outra marca de telefone que tem aí, que diz que é mais caro do que o iPhone. Carros poderosos, não é verdade? E isso nos enche de cobiça, né? Se a gente não tomar cuidado, nós somos totalmente tomados por essas coisas. Mas nós temos que renovar o nosso entendimento para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Em 1 Timóteo diz assim, ó, 1 Timóteo 2, de 1 a 5, diz assim, ó, admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo
em preço de redenção por todos, para servir de testemunhos a seu tempo. Glória a Deus. Queridos, isso é fazer a vontade de Deus. Lembra que o povo perguntou lá para Jesus como executar as obras de Deus? Isso é fazer a obra de Deus. Isso é fazer a obra de Deus. Aqui fala que nós devemos orar para aqueles que estão em eminência, pelo rei, né? Nós vivemos hoje no Brasil um tempo conturbado politicamente falando, né? Rei era o que governava nos tempos lá. Nós vivemos épocas conturbadas demais, onde a gente vê todo instante pessoas brigando. Vocês entram nas redes sociais, é o que mais vê, é um povo defendendo o Lula, outro povo defendendo o Bolsonaro, e está tudo errado. Está tudo errado. Quando eu vejo o povo lá no meu serviço falando de política, 3 a favor do Lula, 4 a favor do Bolsonaro, ou 4 do Lula e 3 do Bolsonaro, eu falo, meus queridos, vocês estão errados. Eu uso essa passagem aqui para falar para eles. A palavra de Deus nos ensina que, em vez de nós ficar nos debatendo, criticando um, apoiando o outro e criticando um, nós devemos orar para aquele que está governando. Vocês me desculpam, queridos, mas por mais que alguém aqui não goste do Bolsonaro, mas a nossa atitude é orar para ele, porque é ele que está governando. Quando eu falo governando, não é governando nossas vidas, é governando um sistema, o país. Porque quem governa nossas vidas é Deus, consegue me entender? Mas nós temos que orar pelas nossas autoridades, porque elas falam a palavra de Deus que elas foram constituídas por Deus. Então, o nosso papel, e que esse povo que tem que entender, é que, em vez de ficar criticando o Bolsonaro por todas as coisas, eu não sou bolsonarista, queridos, eu não gosto de política, não gosto de falar de política. Eu só estou falando aqui porque está no contexto da palavra, né? Mas nós temos que orar para aquele que está no governo, seja ele quem for. Nós temos que orar por ele, para que nós tenhamos uma vida sossegada. É o que está dizendo aqui na palavra. Para que nós tenhamos uma vida sossegada, tranquila, não é verdade? E é isso a nossa atitude, orar por aquele que está no governo. Se amanhã ou depois vier ser o Lula, vamos orar por ele. É essa a nossa atitude. Amém? Em João 6,40 diz assim, queridos: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Queridos, eu quero só voltar aqui no último versículo que lemos, que fala sobre orar pelas autoridades, pelo rei. No último versículo, diz uma coisa que se relaciona a nós, sabiam? O versículo 6 de Lucas, né? Lucas 12, não é Lucas, não, perdão. De 1 Timóteo 2 que lemos, o versículo 6 diz assim, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. No nosso tempo de hoje, nós somos esses testemunhos, né? Então, nós temos que fazer isso que está nos dizendo. Nós somos hoje o testemunho desse Deus, né, desse Jesus, que fez todas essas coisas por nós. E como é ser testemunho? O nosso testemunho é estar orando, como eu já disse aqui, né? Orando por essas pessoas que governam, que ditam as regras, as leis, não é verdade? Orar por eles e testemunhar também diante de todo mundo. Pregar o Evangelho, quando nós temos oportunidade de dar testemunho de Jesus Cristo, falar daquilo que Jesus ele já fez e tem para fazer nas nossas vidas e na vida daquele que nele crê, não é tudo isso? Todo aquele que nele crê. É o que nós lemos aqui em João 6,40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Esse é o desejo de Deus. Então, só que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, depende de nós para poder dar esse testemunho e falar para eles do que Jesus pode fazer na vida deles, porque ele fez na nossa, não é verdade? E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Em João 6, 47 e 51 diz assim,
na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Nós temos que estar sempre, queridos, nos alimentando deste pão. Esse pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Quando a gente fala alimentarmos desse pão, né? Jesus, ele fala que todo aquele que comer desse pão, que é a carne dele, e todo aquele que beber do sangue, que é o sangue dele, não terá mais fome e nem terá mais sede. Esse dizer de Jesus Cristo que nós não teremos mais fome e não teremos mais sede, é o seguinte, eu vejo que é mais ou menos assim, ó. Quando vocês realmente estiverem edificados em mim, na minha palavra, eu estarei em vós, porque isso ele fala aqui nessa mesma palavra. Então vocês não virão a sentir mais falta de nada. Vocês não vão correr mais o risco de serem contaminados pelas coisas deste mundo, porque vocês realmente estarão edificados, firmados em mim. Vocês não terão mais fome, é isso. Necessidade de mais nada. Sabe quando nós estamos com fome, literalmente falando, precisando de um alimento para o nosso corpo, e você chega com fome em casa, aí você bate aquele pratão de comida, né? O meu é assim. E aí você comeu, está saciado, né? Se encheu. Aí já aconteceu comigo várias vezes de pessoas chegarem com coisas que eu gosto muito. Quer, Lafayette? Eu falo, não, nossa, agora eu não aguento. É isso que Jesus está falando. Não terá mais fome. Por mais que te ofereça as coisas que te seduzem, você vai falar, eu não quero mais, porque eu estou saciado de Jesus. Jesus é o meu alimento. Não quero mais. Tudo aquilo que parece muito lindo, maravilhoso, gostoso aí que o mundo me oferece, não quero não. É isso. Já aconteceu várias vezes comigo de eu comer bastante assim na hora do almoço, ou até mesmo na janta, e chegar às vezes aquele negócio que eu gosto muito. Não quero mais. Isso é não sentir mais falta de nada, porque você está saciado. E é maravilhoso, queridos, quando nós chegamos ao ponto de nos saciar em caminhar com Jesus, em estar com Jesus, nós saciarmos por tudo aquilo que sabemos que na verdade não nos faz mais falta, mas que realmente nós precisamos estarmos edificados na palavra de Deus e andar conforme a vontade de Deus. Muitas vezes, querido, eu já me peguei na minha casa ou em algum lugar e o mundo querer colocar na minha mente, no meu coração, que eu estou precisando de algo. Mas eu falo, não, se fosse realmente uma necessidade, como homem de Deus, como servo de Deus, Deus ele proverá. Deus ele já tinha provido, e se for realmente isso a vontade de Deus, Deus proverá. Então, o que nós temos que fazer diante disso? Acalmar o nosso coração, aquietar o nosso coração. Porque no tempo devido, se for vontade de Deus, ele vai nos dar. E como saber que é de Deus? Paz. Se você sentir paz no seu coração, alegria, uma alegria com paz, é de Deus. Amém? Aleluia. João 6, 53, 57 diz assim, ó, Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Glória a Deus. É o que eu acabei de falar, né? Nós realmente está edificado em Deus, viver por mim, por Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, queridos. E para encerrar, queridos, a mensagem foi curtinha. Hoje nós temos Santa Ceia, está mais ou menos no horário devido. Para encerrar, eu vou ler, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler João 14, mais uma vez. 14, 1. Ah, não, aqui não é 14, 1 não, queridos. É João 14, que diz assim, ó. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós, ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós viverei. Isso é uma promessa, querido, que está em João 14, eu não marquei aqui o versículo, querido, mas está em João 14, é uma promessa de Jesus. 18, né? É o 18? Glória a Deus que vocês acharam, então, porque eu fiz uma marcação aqui. Realmente. Isso é uma promessa de Deus para nossas vidas, querido, que eu vou até ler de novo, porque é maravilhoso. Não vos deixarei órfão. Promessa de Jesus, né? Que estaria conosco todo o tempo. Voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verás mais. Mas vós vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Queridos, nós temos que crer em Deus e crer também em Cristo, porque se assim for, querido, a nossa busca e a nossa caminhada com Deus, nós não morreremos, querido. Vai morrer esse corpo aqui, mas a nossa alma viverá para sempre com Cristo Jesus. E nós vamos viver com Cristo na glória. Isso é a vontade de Deus em relação à nossa maneira de servir e de buscar a Ele no nosso tempo, nesse tempo aqui nesta terra. De maneira que nós possamos estar nele e Ele em nós. E que Ele possa nos ressuscitar no último dia para a salvação da nossa alma. Amém? Deus abençoe a todos, queridos.